Você já ouviu falar no termo MVP, ou mínimo produto viável? Você já parou para reparar que quando um bebê vem ao mundo, ele vem em uma versão mínima viável? O corpo da mãe, ele tem um tamanho que não consegue abrigar um bebê capaz de nascer e andar, por exemplo. O que acontece com isso? Quando o bebê nasce, ele é incapaz de sobreviver sozinho. Ele não consegue andar, não consegue comer sozinho, não consegue se proteger. Ou seja, ele nasce como alguém sem capacidade de viver sozinho no mundo. Então ele nasce incapaz de garantir a própria sobrevivência. Por que isso? Será que seria uma falha de projeto? Não, muito pelo contrário. A gente tem que aprender muito com isso, muito observando a natureza, toda a criação. Quando o bebê nasce, ele nasce com o mínimo de funções disponíveis para que ele viva nesse ambiente. Ele já consegue respirar, ele já consegue ver alguma coisa e ele já consegue engolir líquidos como o leite, por exemplo. Então ele nasceu pronto para sobreviver desde que a mãe esteja por perto. Isso foi uma forma da natureza entregar um mínimo para que o ser humano conseguisse se locomover sobre duas pernas. Se ele se locomovesse talvez por quatro pernas, talvez a evolução do organismo humano seria diferente. Ele nasceria conseguindo andar, como alguns animais que andam logo após o nascimento, como os bezerros, por exemplo. Só que, para garantir essa estrutura de forma a andar sobre duas pernas, o nosso organismo precisou descartar algumas coisas. Então, o bebê, ele nasce, por exemplo, com a formação craniana incompleta, para que ele tenha a possibilidade de passar pelo canal ao nascer. Então, veja que isso é uma adaptação que o corpo faz para entregar de maneira mais otimizada um corpo superior em alguns aspectos, porém inferior em outros aspectos que podem ser melhorados depois de nascer. Daí, empresas, empreendedores aprenderam isso e levaram para a prática. Isso foi chamado de MVP. Traduzindo do inglês, significa mínimo produto viável. O que é o mínimo produto viável, então? É um rascunho? Não, muito pelo contrário. O mínimo produto viável é sempre algo melhor possível, dentro de um tempo mais curto. Quando a gente fala de mínimo produto viável, o que não é? Show perfeccionismo. Eu não posso inserir o perfeccionismo ao querer construir um mínimo produto viável. Eu tenho que entregar um produto que, a um prazo equivalente depois, por exemplo, eu entrego um produto em um mês. Aí, no mês seguinte, esse produto ele já tem que estar obsoleto. Eu tenho que ter melhorado ele a tal ponto que aquele produto do mês passado, ele já era uma coisa assim bem mais rústica. A exemplo de um bebê. O crescimento de um bebê durante os primeiros meses é muito grande. Um bebê nasce, por exemplo, com menos de 50 centímetros e cresce ali vários centímetros por mês. Isso, percentualmente, é um crescimento grande para um organismo. Ele multiplica muitos milhões de células para fazer esse crescimento. Pensando assim, no trabalho, seria entregar um mínimo produto viável com apenas o essencial funcionando. Para que serve isso? Para que a gente faça testes. O que significa fazer teste? O bebê, quando ele nasce também, que ele vai aprender a andar, o que ele faz? Ele cai, às vezes bate a testa e ele aprende com aquilo, né? Opa, dessa forma aqui, se eu fizer de novo, dá errado. Eu senti a dor aqui, testei. Porém, para que ele aprenda a andar, para que o nosso organismo fosse capaz de gerar um ser que ande sobre duas pernas, ele precisou sacrificar algumas habilidades no início da vida dele. Então ele precisou arriscar, correr alguns riscos. Seguindo a premissa do MVP, vem aquela famosa frase, do antes feito do que perfeito. Porém, não se esqueça, não deixamos o mínimo parecer com algo mal feito. Não é faça sempre do jeito que der, é faça e aperfeiçoe o mais rápido possível. Entregue algo que funcione dentro do mínimo que alguém precisa. E como nós trazemos isso para a vida pessoal? Afinal, eu prefiro muito mais falar de produtividade no âmbito pessoal do que no profissional. Porque se você é produtivo como pessoa, pessoalmente você é produtivo, isso transborda para todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa produtiva, você não está produtivo no trabalho. E se mudarem o seu trabalho, você deixa de ser produtivo. Se mudarem o que você faz, você deixa isso. Na vida real, significa que você não precisa esperar estar pronto para fazer. Você precisa começar a fazer e fazer o seu melhor.
Ou seja, eu vou dar o meu melhor, não é eu vou tentar, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer algo aqui dentro do início. Significa mais o quê? Eliminar tudo aquilo que não é essencial, focar na única ou nas poucas coisas que precisam ser feitas. Então, se você tem um objetivo de fazer um bolo, esqueça todo o resto. Não fique pensando em fazer a cobertura muito elaborada. Faça primeiro o bolo, faça o mínimo produto viável. Verifique se esse bolo ficou gostoso, comestível. Qual é o seu foco? É fazer um bolo que seja bom, gostoso, ou um bolo que tenha uma boa aparência? Se for um bolo de boa aparência, foque em fazer apenas a aparência. Comece por um bolo de isopor e faça tudo em cima dele. Faça primeiro essa etapa, depois você aprende as outras, tá certo? Hoje existe uma grande cobrança das pessoas para que elas façam as coisas da melhor maneira possível para poder postar na rede social, para mostrar que ela aprendeu muito rápido a fazer uma coisa muito boa, para comparar uma pessoa com a outra. Não vale a pena fazer esse tipo de comparação. Foque sempre no seu resultado. Qual é o seu resultado? Aquele que você precisa. E para aquilo que você precisa, o que você precisa fazer primeiro, o que você precisa fazer que é essencial e imprescindível. Talvez o que você precise não é se comparar com os outros ou mostrar para os outros. Nem tudo na nossa vida é uma competição ou uma demonstração em rede social. Mas há situações em que você vai entrar sim em uma competição. Avalie nesse cenário, então, quais são as regras da competição. Quais são os objetivos que você tem que atingir primeiro? Quais são os itens que você tem que satisfazer nessa competição? Porque se você quiser fazer tudo de bom de uma vez, não vai dar certo. Então, foque no mínimo produto viável e faça ele da melhor maneira possível. Bom, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. É claro que tem a indicação de um livro que fala a respeito disso. Eu vou deixar aqui embaixo. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam e enviem esse conteúdo para alguém, beleza? Eu fico por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo e até logo. Tchau!